Fala fiel, bem-vindos a mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Meu nome é Diego Parente e nós estamos aqui hoje para falar, enfim, sobre uma vitória do Corinthians, essa de 3-2 sobre o Bahia, que veio com muita emoção, do jeitão corintiano de ganhar e que deu um alívio para a gente, né? Depois de tantas derrotas, enfim, a gente pode falar de uma vitória, porque os vídeos só vinham sendo de grandes lamentações pelas partidas horrorosas que a gente fez nos últimos jogos. E hoje a gente vai comemorar uma vitória, a gente vai falar de alguns pontos positivos, mas a gente também precisa falar de alguns problemas que se repetiram hoje e que o Corinthians vai precisar enfrentar, encarar e melhorar para pensar em objetivos maiores nesse campeonato, certo? Então, se você quer saber mais detalhes sobre a análise desse jogo, espere um pouquinho que a gente já vai falar sobre isso, mas por favor você curta, compartilhe e se inscreva no canal para receber todos os nossos conteúdos, todos os comentários sobre os jogos do Corinthians e sobre as notícias que envolvem o dia a dia do Timão, beleza? Então tá no ar mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Gente, como eu falei anteriormente, esse jogo trouxe algumas boas notícias, certo? Vamos falar de algumas delas. Primeiramente, o Coelho aí mostrou uma ousadia de utilizar jovens jogadores que foram promovidos da base. Isso aí é um pedido antigo dos torcedores corintianos, né? O Corinthians tem uma base extremamente vencedora, campeã. A gente sempre está ganhando ou chegando em finais da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, enfim, tendo grandes campanhas nos times inferiores, e a torcida do Corinthians sempre torce e reivindica que o Corinthians utilize mais jogadores de sua base no time profissional. E hoje o Coelho deu uma demonstração de que isso é possível e lançou alguns jogadores para essa partida contra o Bahia, né? Os principais hoje foram o Xavier e o Rony. Uma dupla de volantes, né? O Xavier é um jogador mais recuado, mais de marcação. O Rony que saía um pouco mais com a bola, aquele segundo volante que aparece um pouco mais ao ataque. Então, houve aí essa novidade desses jogadores que a gente já conhecia da base, já tinha inclusive, né, uma expectativa em relação a eles, e eles hoje mostraram que podem jogar no time profissional, e isso foi um ponto positivo, né? O Corinthians vinha tendo muito problema ali no meio de campo, alguns jogadores mais experientes já vinham ali experimentando aquela posição, os treinadores fazendo tentativas com várias possibilidades, com diferentes escalações, com Camacho, com Cantígio, com Ederson, com Gabriel, e nada dava certo, e o Coelho hoje colocou esses jogadores, e eu arrisco dizer que eles jogaram até melhor do que esses outros jogadores que são mais experientes, pelo menos fizeram ali uma dupla de volantes mais consistente. Tanto é que o Xavier protegeu muito bem a zaga, e o Rony, em uma das participações dele no ataque, fez um gol e ficou muito emocionado. Foi muito emocionante porque a gente sempre torce muito para esses jogadores que foram criados no terrão corintiano, né? Então esse foi um ponto positivo da partida de hoje. Outro ponto positivo é que alguns jogadores um pouco mais experientes também jogaram bem. Eu queria destacar aqui o Matheus Vital, que eu acho que controlou muito bem o meio de campo. Eu gosto do Matheus Vital, ele ainda oscila, algumas partidas ele não vai bem, mas também isso tem relação com o time como um todo. Às vezes o time tá mal e os jogadores não conseguem aparecer, mas eu gosto do Matheus Vital, ele tem muito boa técnica, tem um arranque, ele protege bem a bola, ele sabe o que faz com ela, joga de uma forma consciente, é um meia muito talentoso, e eu acho que tem um grande futuro. E outro destaque é o Otero, né, cara? Fez um gol, bateu ótimas faltas, perigosíssimas, mas não só isso, participou bastante do jogo, colocava sempre boas bolas na área, alimentava o ataque, era sempre um jogador muito perigoso com os seus chutes e tudo mais, seja nas faltas ou com bola rolando. Então, pontos positivos do Corinthians, e eu acho que o principal
é o seguinte: hoje o Corinthians dava a sensação que coletivamente sabia o que estava fazendo. Então jogou de uma forma mais recuada, mais contida e saindo no contra-ataque, né? Os jogadores com muita energia na defesa e com muita leveza e velocidade nos contra-ataques. Então o Corinthians sabia o que estava fazendo. Não teve nenhum futebol brilhante, impositivo, de espetáculo, mas a impressão que dava é que os jogadores sabiam o que fazer dentro de campo. Existia um plano de jogo e eles tentaram obedecer, que era o Corinthians basicamente ser totalmente dedicado à defesa e sair enlouquecidamente com bons e velozes contra-ataques e finalizar de forma objetiva. E tanto é que o Corinthians conseguiu chegar aos seus gols dessa maneira, né? E eu acho que isso foi importante. O Corinthians demonstrou uma evolução nesses quesitos que eu acabei de citar, né? Tanto em alternativas para o elenco com esses jogadores que podem vir da base para ajudar, e também no ter mais consciência de um tipo de jogo, de um modelo de jogo que eles entram para executar. Eu acho que o Corinthians hoje coletivamente foi um time mais consciente, certo? Porém, a gente precisa continuar falando dos problemas. O Bahia hoje pressionou o Corinthians em muitos momentos, principalmente no primeiro tempo. E a gente precisa lembrar que o Bahia é um dos piores times do campeonato também. O Bahia, assim como o Corinthians, vinha jogando muito mal, tem sérios problemas, mas é aquela coisa que a gente diz, né? Os piores times parecem bons times quando jogam com o Corinthians. O Corinthians tem sido tão frágil que parece que qualquer time que joga com ele vem bem. O Palmeiras vem contra o Corinthians, joga bem. O Fluminense vem contra o Corinthians, joga bem. O Goiás contra o Corinthians joga bem. Hoje o Bahia contra o Corinthians jogou bem, em muitos momentos pressionou. Na verdade, não são esses times que jogam bem, é o Corinthians que tem jogado tão mal que dá muita possibilidade para que esses times incomodem, para que eles tirem da gente os pontos que a gente tanto precisa para avançar na tabela, né? Então acho que o Corinthians hoje continuou demonstrando uma grande fragilidade ao pegar um time bastante fraco, que é o Bahia, que inclusive acabou de trocar de treinador, né? Saiu o Roger para a entrada do Mano Menezes. Então o Corinthians continua demonstrando essa fragilidade, certo? O Corinthians fez 2 gols a partir de jogadas de escanteio, que são jogadas que fazem que o Bahia sofra muitos gols, né? Então veja bem, o Corinthians se aproveitou dessa fragilidade do Bahia, né? Então foram 2 gols de jogadas aéreas, o do Gil e o do... Eu sempre esqueço o nome dos caras na hora do vídeo, mano, que saco, como é o nome do cara mesmo, mano, porra. O Gil e do Otero. E foram 2 jogadas de escanteio, uma mais ensaiada, outra mais por cima, e isso mostra que o Corinthians também não teve toda essa qualidade para fazer as jogadas, mas se aproveitou de fraquezas já conhecidas do Bahia, né? Então o Corinthians teve muito pouca posse de bola, foi muito pressionado, o Bahia perdeu muitos gols, inclusive o Rodriguinho, que eu pelo menos tenho saudade dele, jogador de jogo grande, que decide grandes partidas decisivas e tudo mais. O Rodriguinho hoje perdeu o gol na cara do gol, o Gilberto também perdeu o gol, e o Bahia poderia, se tivesse aproveitado um pouco melhor as oportunidades, sair com um resultado um pouco mais vantajoso. Então não dá para dizer que o Corinthians fez um resultado brilhante, dá para dizer que se esforçou bastante, que foi um pouco mais consciente em campo, que trouxe à torcida a possibilidade de utilização de jogadores da base, de jovens jogadores que podem contribuir com o elenco, e enfim, mostrou que algo pode ser feito com esse time, uma melhora pode acontecer, mas ela provavelmente só vai vir com o tempo, e é preciso que a gente continue melhorando para pensar em coisas melhores nesse campeonato, certo? Então é uma vitória que a gente deve comemorar, até porque não é uma coisa muito comum nesses últimos tempos, então quando tem a gente tem que comemorar mesmo e aproveitar, a gente não sabe quando vem outra, mas para que o Corinthians continue pontuando e tendo vitórias,
conquistando vitórias. É muito importante que o Corinthians ainda evolua muito, mas eu acho que esse jogo de hoje nos trouxe aí algumas alternativas e pelo menos um norte aí para a gente seguir, certo? Então, gente, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês acharam a mesma coisa que eu, se vocês concordam comigo, ou se vocês viram outra coisa que não essa. E até mais aí. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal mais uma vez, certo? Até o próximo vídeo. E a gente pode voltar a qualquer momento com notícias sobre o novo técnico. Falando nisso, quem sabe, né, se o Coelho, parece que o mercado tá meio difícil, e talvez o Coelho siga como técnico do Corinthians, e se tiver aí bons resultados, provavelmente vai seguir, porque o mercado tá meio difícil, não é fácil encontrar um treinador, ainda mais para o Corinthians, que é uma casca de abacaxi, né? Pois então, até o próximo vídeo, pessoal. Timão na Teoria fica por aqui, até a próxima.